Já vamos ler a Escritura. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Enquanto os irmãos acham, para acompanharmos, sempre é importante acompanharmos. Como a igreja de Bereia que conferia, aquilo que estava sendo dito e pregado. Quero agradecer o convite do vosso pastor Everton, que trabalha conosco. Nos vemos todo dia. Todo dia nos vemos ali na sede ali. E temos aprendido a ter comunhão um com o outro. E Deus tem desenvolvido essa nossa amizade. Muito grato a Deus por essa amizade que Deus me concedeu da sua vida. Também fico contente em conhecer o corpo de obreiros desta igreja, o corpo de obreiros abençoado. A gente se sentiu bem recepcionado desde a chegada já, com as irmãs também nos cumprimentando. Estamos muito felizes, estamos alegres de podermos estar aqui para compartilhar a palavra de Deus. Vocês acharam? Amém. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Senhor, estamos aqui nesta noite, somos gratos a Ti por essa oportunidade de estarmos com os irmãos. Sem fundo, irmão, por favor. Sem fundo, obrigado. Estamos gratos, Senhor, em podermos estar aqui para Te adorar, para comungar com os nossos irmãos e irmãs. É uma oportunidade rica, Senhor, para aprendermos um cadinho mais da Tua palavra, para termos forças para vencermos as adversidades e em tudo glorificar o Teu santo nome. Amém. Podeis tomar assento? Meus amados irmãos, fomos convidados ali pelo pastor Everton, que já fez, com certeza, já conversamos sobre isso, então eu vou pular a introdução ao livro do Apocalipse, do apóstolo João, e vamos direto a esse texto. Obrigado, querido. Vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Temos muitas coisas importantes para repartir com os irmãos esta noite. O título que eu dei a esta mensagem é A Fidelidade que Floresce no Fogo. Lições da igreja que amava até a morte. Lições da igreja que amava até a morte. A cidade que exalava a morte. Meus irmãos, quando olhamos para as 7 igrejas do Apocalipse, vemos um panorama completo da igreja em todas as épocas. Hoje, nos voltamos para a segunda carta, endereçada à igreja de Esmirna. Se o nome da cidade já nos diz algo, significa mirra, perfume. A mirra era uma especiaria usada para embalsamar corpos, preservar, e também para que repelisse um pouco do cheiro do estado de decomposição dos cadáveres. E também era usado no óleo da unção. Lá no templo, quando você for ler Levíticos, os livros do Pentateuco, os livros de Moisés, você vai ver que a mirra era um dos ingredientes do óleo sagrado da unção. É simbólico aqui, pois para se produzir esse perfume
a mirra precisa ser esmagada. Esta carta é sobre a igreja que foi esmagada, mas cujo testemunho subiu como suave perfume aos pés do Senhor. Historicamente, meus amados, minhas amadas irmãs, Esmirna é a atual Izmir, na Turquia. É uma cidade deslumbrante, e era uma cidade deslumbrante também na época, rival da cidade de Éfeso, que o nosso pastor esteve explanando no culto anterior de ensino. Ela era conhecida como a glória da Ásia Menor, um centro de lealdade ao Império Romano, tendo construído templos para a deusa Roma em 195, se não me falha a memória, antes de Cristo, e para o imperador Tibério posteriormente. Para ser um cristão, para viver em Esmirna, era extremamente perigoso, e nós já vamos ver por quê. A pressão para dizer que César era o Senhor era imensa. A recusa em fazê-lo era vista como uma traição, um crime capital. Se era um crime capital, era passível de morte. Então, uma vez por ano, eu não anotei aqui, mas eu me lembro que uma vez por ano, todo cidadão, ele tinha que acender incenso à imagem do imperador e dizer que César é o Kyrios no grego, ou Dominus no latim. César é o Senhor. Ele tinha que fazer isso uma vez por ano e ganhava um certificado. Aquele certificado, quando inspecionado, ele tinha que ter o certificado. Não, eu fiz, eu reconheci. O problema não era você ser cristão. Esse não era o problema. Você poderia ter a tua religião, mas independente da tua religião, você deveria adorar a César. Era obrigatório. Então, como cristão, chegava ali o embate, porque a gente não pode servir a dois senhores. A Bíblia já diz que a gente agrada a um ou ao outro, né? E aquele que recusava-se poderia até mesmo morrer, ser morto. Certa feita jogaram do Monte Pagos, jogaram 1.200 cristãos. Depois jogaram mais 800, 2.000 mataram assim, por causa que não queriam se dobrar a dizer que César era o Senhor, pois tinham o amor, a convicção de Cristo, de que Cristo é o único Salvador, o único Senhor. Ao contrário, meus irmãos, das cartas de Éfeso, Pérgamo e Tiatira, aqui Jesus não tem uma palavra sequer de repreensão, apenas elogios, encorajamento e promessas. Então são duas cartas que os irmãos vão observar, os irmãos já devem ter lido em casa e vão acompanhar aqui nos estudos que o pastor está dirigindo, que para a igreja de Filadélfia e para a igreja de Esmirna não teve repreensão. As outras, todas elas teve um puxãozinho de orelha para acertar o caminho. Amém? Por quê? Porque o sofrimento já havia purificado aquela igreja. Estamos falando de algo que nós lemos e fica visível ao lermos e interpretarmos esse texto, que o sofrimento fazia parte daquele povo. O sofrimento, ele não produzia necessariamente a santidade, mas muitas vezes revelava a profundidade do amor que eles tinham pelo Senhor Deus. Então, meus irmãos, nesta noite vejamos então as verdades que o Senhor ressurreto revela à igreja e a nós que estamos aqui nesta noite. Eu gosto que os irmãos sempre tenham a Bíblia aberta, que eu gosto de ir no versículo por versículo. Os irmãos podem conferir. No versículo 8 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último,
que esteve morto e tornou a viver. Que coisa tremenda. Jesus se apresenta de uma forma aqui profundamente adequada à situação. Ele não vem como tem nas outras cartas, com olhos de fogo, com a espada afiada, mas ele vem com dois títulos que são âncoras para os corações atribulados. Quero dizer para você, se você chegou atribulado aqui nesta noite, e todos nós temos lutas e tribulações e angústias, Deus tem uma palavra para o teu coração. Glória a Deus. Jesus disse: eu sou o primeiro e o último. O primeiro e o último. Esta é uma declaração absoluta da sua divindade. Ele está dizendo: eu sou Deus. Jesus é Deus. Ele é o eterno, o alfa e o ômega. Para uma igreja que vivia sob o medo do imperador romano terreno, Jesus lembra: César não é o primeiro nem o último. Eu sou o primeiro e o último. O imperador vinha e ia. As perseguições eram como ondas que quebravam na praia. Mas Jesus Cristo é a rocha eterna. Jesus é aquele que permanece, pois está sempre, desde a eternidade, e criou todas as coisas. Quando os líderes de Esmirna decretavam sentenças de morte, Jesus estava no controle, do começo ao fim da história. Nada o pega desprevenido. Deus não é pego desprevenido em nenhuma situação, por mais difícil que pareça, por mais difícil que seja, por mais contrária à fé que seja, Deus está sempre no controle. Ele é eterno, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, e está aqui nesta noite para consolar os nossos corações, para fortalecer a nossa fé e elevar a nossa esperança. Aquele que esteve morto e voltou a viver. No grego aqui diz, literalmente, meus irmãos, aquele que se tornou morto e reviveu. Esta é a essência do Evangelho, não é verdade? Jesus está dizendo: eu estive exatamente onde vocês estão agora, em situações de acusação, de perseguição. Todos os irmãos sabem que na nossa sociedade ocidental isso é mais comum à nossa cultura judaico-cristã, dos sofrimentos que Jesus passou, da sua vida de tentações. Ele foi tentado como nós, em tudo, em todas as coisas, mas não pecou. Esse é o detalhe. Mas ele sabia, ele esteve morto e reviveu. Eu enfrentei o poder de Roma. Jesus, ele enfrentou, e enfrentou as falsas acusações, e enfrentou a morte. A palavra morto aqui é enfática. Ela não diz apenas que ele morreu, mas que ele experimentou a realidade brutal da morte. Foi uma morte brutal, não foi uma morte tranquila. Ele pagou esse preço para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Aleluia. Para cultuá-lo, para adorá-lo e para comungarmos da sua santa palavra. E no entanto, ele não permaneceu na morte, ele reviveu. E esta é a garantia também da nossa ressurreição. Que coisa maravilhosa! Sabermos que ressuscitaremos um dia para estarmos com Cristo para sempre. Esta é a essência do Evangelho. Jesus morreu, ressuscitou, e nós também ressuscitaremos. No ato da vida de Jesus, os que estiverem vivos serão transformados e encontrarão juntamente com aqueles que
já partiram também transformados nos ares, e habitaremos para sempre com o Senhor. Isso nos leva a pensar, meus amados irmãos e irmãs, que este lugar em que estamos é um lugar probatório, é um lugar de provas. Eu vou usar a palavra mais fácil: testes. Cada vez que você for passar por uma provação, cada vez que você sofrer uma tentação, pense naquilo ali como um teste de Deus para a tua vida. Se é um teste, é porque Ele quer trabalhar algo na tua vida. Quando Deus permite as tribulações, quando Deus permite determinados sofrimentos, Ele está querendo trabalhar alguma coisa na nossa vida, alguma área que precisa ser lapidada. O sofrimento e a morte não são becos sem saída. Dias atrás eu perdi o meu irmão. A gente fica muito triste quando perde um ente querido, né? Fica aquela ideia, aquela sensação de falta, de saudade, que não vai ser mais amenizada, uma coisa triste. Mas nós sabemos, e vamos ver até o final desta carta, que aquele que passou pela primeira morte não precisa passar pela segunda. E isto é um aviso para o homem e para a mulher, para os seres humanos, de que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus justo, um Deus fiel e verdadeiro. O sofrimento e a morte então não são um beco sem saída para os cristãos, mas são a porta para a entrada da verdadeira vida, que é a vida eterna com Cristo Jesus. O autor Albert Moller, eu anotei aqui, ele destaca no seu livro que nenhum santo de Deus sofre algo que Jesus não conhece. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe também o que é vencer o sofrimento. Que maravilha! Ele não ficou na tumba, a tumba ficou vazia, e Ele ressuscitou e se faz presente aqui nesta noite para fortalecer o seu povo e enchê-lo do seu Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. A realidade da igreja sofredora, no versículo 9 diz assim, acompanhe comigo: Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Ele faz uma pausa e diz: mas tu és rico. Se é pobre, como é que pode ser rico? Eu conheço também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não o são, sendo antes, o que diz ali? Sinagoga de Satanás. Jesus olha para a igreja e declara: eu sei, esta é a maior consolação. Não é um conhecimento distante de alguém que não passou. Ele passou por momentos terríveis na carne. O Jesus homem sofreu intimamente, experiencialmente. Então ele sabe o que a sua igreja passa, o que cada um passa, a dificuldade que você passa no teu lar, no teu trabalho, na escola, na condução, onde quer que você pise, tem um tipo de tribulação, um teste. Mas Jesus conhece. Quando ele diz aqui a tribulação e a pobreza, a palavra usada para pobreza aqui no grego é pitochei, que significa uma pobreza absoluta. Eu quero abrir um parêntese aqui para comentar sobre isso. O que era essa pobreza, irmãos? Se o cristão que fazia parte da sinagoga, né, os cristãos frequentavam as sinagogas juntamente com os judeus, mas começou a haver uma perseguição e eles expulsaram os cristãos da sinagoga. Então começaram a se reunir fora. Mas os judeus nesta época, entenda o contexto da história da igreja, os judeus nesta época, eles eram
absolvidos de fazer aquilo que eu falei no começo do culto, do imperador, de adorar o imperador. Só os judeus, eles tinham este benefício, digamos assim. Mas os cristãos, enquanto estavam com os judeus, se passavam por um departamento dos judeus. Mas quando foram expulsos, e então não adoravam a César, aconteciam coisas terríveis. Eram tomados os seus bens, tudo, casa, comércio. Ele não poderia fazer parte da rede de comerciantes da época, então ele não poderia vender, enfim, ficavam à extrema pobreza. Está vendo quando Jesus fala à igreja de Esmirna? Eu conheço a tua pobreza. Conheço a tua pobreza. A miséria, fala pobreza aqui, é a miséria de um mendigo que não tem nada. É isso que está falando aqui. Pobreza é a miséria daquele que não tem absolutamente nada, que foi retirado dele tudo. Essa igreja não era apenas humilde, ela era destituída de várias coisas para que mantivesse a sua sobrevivência. Todos precisam sobreviver, precisam trabalhar. Mas se eu sou impedido, se eu não tenho mais um lar, se eu não tenho mais trabalho e a possibilidade de desenvolver algo que seja útil para ganhar o meu pão, como é que fica? E vai ter aquele que nem vai ajudar, porque eles eram considerados ateus e religiosos pelos romanos. Então veja a dificuldade que a igreja de Esmirna estava passando. Além do confisco, da perseguição, do confisco de bens, eles perdiam empregos, casas, eram excluídos do comércio. Materialmente eles não eram nada. Meu Deus, que coisa terrível! Mas Jesus insere um parêntese revolucionário aqui. Ele diz: mas tu és rico. Quando eu olho para isso, eu me lembro quando ele fala para Laodiceia, que se considerava rica, mas era pobre espiritualmente. Achava que estava com o rei na barriga, né, meu irmão? Mas não tinha o principal. O principal da vida de um homem e de uma mulher é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Glória a Deus. Este é o principal. Repitam comigo: desfrutar de Deus, glorificá-lo para sempre. Esse é o fim último do ser humano. Glória a Deus. Aqui Jesus, no parêntese revolucionário, diz: você é rico. Você é pobre, mas tu não és pobre, tu és rico. Que inversão de valores, né? A igreja de Laodiceia se achava rica, e Jesus disse que era pobre, cega e nua. E aqui a igreja que nada tinha dos homens possuía os tesouros no céu. Qual que é melhor? A presença de Cristo, a justificação, a esperança de glória eterna. Esta é a teologia da cruz. Onde o mundo vê fracasso, Deus vê vitória. Aleluia. Onde o mundo vê miséria, Deus vê riquezas incomparáveis. Glória a Deus. Jesus disse: eu vejo a blasfêmia e a sinagoga de Satanás. Havia um segundo fronte de batalha que não era a religião romana. Paz, meus irmãos, este fronte de batalha vinha da oposição religiosa dos judeus. Então eles tinham a oposição religiosa dos romanos, que adoravam vários deuses, e a oposição religiosa de onde o cristianismo estava ainda praticamente inserido, que eram os judeus. Então a guerra estava vindo de todos os lados, e Jesus estava vendo isso ali. Em Esmirna havia uma comunidade judaica numerosa e influente, que era hostil à igreja. É importante entender o contexto aqui, meus irmãos. Os judeus tinham a isenção legal, como eu falei. Eles eram isentos para não adorar o imperador. No início, os cristãos se beneficiavam dessa proteção, mas depois foram expulsos. E eles disseram: estes não são mais judeus, são uma seita perigosa e desleal a César, ainda jogava contra o governo.
Eles caluniavam os cristãos, espalhavam mentiras para incitar a população e o governo contra a igreja. O testemunho histórico do martírio de Policarpo, bispo de Esmirna, que era bispo desta igreja durante essa época, décadas depois, mostra que os judeus locais estavam na vanguarda da perseguição. Também no martírio dele, juntando lenha para a fogueira que ele foi queimado. E ainda no dia de sábado. E tanta raiva, e tanto ódio daqueles que criam que Jesus é o Messias. Então as coisas de Deus não são facilidade, como muitos pregam por aí na teologia da prosperidade. As coisas de Deus exigem esforço, exigem perseverança, e terá tribulação, mas com a força de Deus. Não quer dizer que você não vai passar por problemas, mas você vai ter a força de Deus em todo o tempo. Do começo ao fim da tribulação, você vai ter a força de Deus, o Espírito Santo te dando poder para orar, poder para buscar a Deus, poder para evangelizar e resgatar, se possível, muitas vidas nas mãos do diabo e do inferno. Glória a Deus. Jesus os chama de sinagoga de Satanás, o acusador. Ao acusar falsamente os irmãos, aqueles judeus não estavam servindo a Deus, estavam servindo o acusador, que é o diabo, que é Satanás. Isso nos ensina, meus irmãos, que a filiação a Deus não é pela raça, não é étnica. Eles se vangloriavam, nós somos judeus, e eles, muitos gentios convertidos ao judaísmo e depois ao cristianismo. Então eles tinham aquele negócio, né? Eu sou, como é que posso dizer aqui? Eu sou catarinense, paranaense, não quero nem saber. É só um exemplo. Somos todos o povo brasileiro. Mas enfim, eles tinham essa rivalidade, essa rixa, e por isso atacavam e se opunham à igreja, vindo de onde viera. Era uma obra satânica. Nós não podemos na atualidade ficarmos desapercebidos com a influência satânica no mundo. Ela continua nos meios de comunicação, continua na cultura de maneira que muitas vezes nas escolas, nós que temos filhos, nos apavoramos com coisas que tem se tentado enfiar de goela abaixo das nossas crianças. Nós, como pais, somos responsáveis por educar os nossos filhos, a nossa família, no caminho do Senhor, no temor do Senhor, na piedade cristã, daqueles que buscam a Deus em oração nos seus lares, daqueles que fazem o culto doméstico. Voltem a fazer o culto doméstico, que nós possamos voltar a fazer as orações em família, coisa que muitos por aí afora já esqueceram, mas que faz parte do povo crente em Jesus Cristo. A exortação e a promessa diante do sofrimento futuro. Aqui nós chegamos ao coração desta carta. Jesus não esconde a realidade, ele não passa um pano, como diz por aí. Ele revela o que acontece para fortalecer a fé. Então ele não diz, por exemplo, como a gente vê por aí no falso evangelho, que a pessoa vai vir para o evangelho, vai se tornar um cristão e vai ser tudo um mar de rosas. Vai ficar rico, vai ter empresa, vai ter carro, vai ter casa e vai ser curado de tudo. A vida cristã não é assim. A vida cristã é um chamado ao serviço, ao temor ao Senhor e à obediência à sua palavra. A Escritura deve estar como fundamento na vida de cada um de nós. Não é a cultura que vai determinar, não é o governo que vai determinar, não são as ideologias que vão determinar, mas a Sagrada Escritura, a revelação do Senhor é o que vai dizer e nos conduzir para o caminho correto. Aleluia.
Não temas as coisas que tens que sofrer. Jesus disse para aquela igreja: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser expostos a prova, teste. Lembra do teste? E tereis tribulação de 10 dias. Quando fala aqui tribulação de 10 dias, meus irmãos, quando se fala em números na Bíblia, a gente tem que ter um certo cuidado, porque muitas das vezes não quer dizer que são números literais, são simbólicos muitas vezes. O que está querendo dizer aqui é que a tribulação seria por um certo período, um período curto na verdade, mas Jesus afirma que se fosse fiel até a morte, ganharia a coroa da vida. Ser fiel, então tem que ter perseverança. Repita comigo: perseverança. Perseverança. Repita comigo: não desista. Persista. Não desista. Persista. Está muito fraco. Vamos falar com coragem. Não desista. Persista. Glória a Deus. Então, a realidade, irmãos, eu tenho aqui 3 pontos sobre essa questão. O primeiro é a realidade que temos que saber da ação satânica. Continua agindo. O diabo não foi preso ainda. Ele continua com seus espíritos imundos, enganadores, com as suas influências, tentando sabotar a vida da igreja, tentando sabotar o ministério, tentando sabotar a família. Mas ele não terá vitória, porque nós servimos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus é claro, a perseguição não é apenas política ou social. Por trás dela está o diabo. E se quem está por mover as fichas do tabuleiro para lançar na prisão é o diabo. Ele está ali procurando sabotar. No entanto, a soberania de Deus, eu gosto muito desta doutrina. Deus é soberano. Então eu costumo falar para os meus amigos enquanto estou ensinando, que o diabo é que nem um cão na mão de Deus. Ele está na coleira. Ele só vai até onde Deus deixa ele ir. Ele não é uma força igual que pode lutar contra Deus, como muitas vezes as pessoas pensam por aí, como se fosse um Deus do mal. Ele não é nada. Ele é aquele que se rebeliou e é um nada. O mal é a ausência do bem. O diabo é a ausência de Deus. Então, achegamos-nos a Deus e Ele fugirá de nós. É uma lógica que Deus nos traz na Sagrada Escritura. O diabo age, mas dentro dos limites permitidos por Deus. Nunca dê mais confiança ou tenha dúvidas. Meu Deus, o diabo vai me sucumbir, a onda vai me afogar. Não, tenha confiança, tenha convicção. Jesus te trouxe aqui nessa noite para aumentar a tua fé, como a igreja de Esmirna. Como Pedro disse, o sofrimento prova o ouro da nossa fé. Vamos ler ali, se você abrir a tua Bíblia, em 1 Pedro, importante. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Como os irmãos quiserem ler em voz alta, os obreiros podem ler. 1 Pedro. A prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra na glória e na revelação de Jesus Cristo. Obrigado. Então veja bem, para que uma vez confirmado, não, eu estou firme, com firmeza, confirmado é com firmeza, o valor da vossa fé, que é muito mais precioso, muito mais ouro. Quem não queria ter ouro, né? Eu queria ter uns tijolão de ouro lá em casa. É dinheiro, né? Sem dinheiro a gente não compra as coisas, né? Mas existe algo muito mais precioso do que o ouro. Qual é o valor? É a nossa fé.
é a convicção, é a esperança. É muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo aquele ouro apurado no fogo para que fique o ouro mais puro. A fé é mais importante, e ela redunda em quê? No louvor, na glória e na honra, na revelação de Jesus Cristo, que é a sua palavra e a sua pessoa. A pergunta não é se seremos testados. Todos nós seremos testados. A pergunta vai ser agora se nós vamos sair desse teste, destas provações, como ouro refinado. Porque quando a gente tenta imaginar um metal precioso sendo queimado, você fala do fogo, você sabe que é um processo, né? Queima. Alguém já se queimou aqui alguma vez? Todo mundo se queimou de alguma forma, ou fazendo um almoço, ou fazendo um churrasco. Estou com fome. Então, irmãos, isso nos mostra que Deus, ele tem a sua maneira de lapidar. Às vezes não é conforme a lógica humana, não é conforme as religiões vãs falam por aí afora, que dizem que o cristão que não tiver bens é porque é um cristão endemoniado. Já ouvi isso de igrejas por aí afora, falsas igrejas. A abundância dos bens que a pessoa possui é um acréscimo de Deus. O que é mais importante, e que disso depende de todas as outras coisas, é o modo como você se porta diante da presença de Deus, como você transmite o teu testemunho diante da sociedade, em todas as áreas, como você é no seu lar, com a sua família, enfim, aonde quer que você esteja, você está demonstrando a fragrância, a mirra de Cristo. Está sendo moído pelas tribulações, mas está transbordando e exalando o perfume de Jesus. A exortação: não temas, ser fiel. Jesus então ele não chega colocando pano, dizendo que vai ser tudo tranquilo. Ele diz: vai ter tribulação, mas ele dá o remédio. O segredo é ser fiel, não temer, estar tranquilo. Ele está comigo, Deus está aqui do meu lado, está comigo, está presente, está em mim, habita em mim. Tem que ser santo, tem que se santificar, né? Tem que ter uma vida santa, se abster das coisas ruins, né? Não temas. Ela é repetir a palavra mais repetida de Deus ao homem na Bíblia. Não temas. O medo é paralisante. O medo, ele quer desativar a fé, mas a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, Ele nos deu o espírito com confiança no Espírito Santo, por qual nós clamamos e temos um Pai. Nós não somos bastardos, nós temos um grande Pai nos céus, que está observando a minha e a tua vida. A fidelidade, porém, deve perdurar até a morte. Fala em morte novamente e aquela coisa triste, né? Até a morte, ou mesmo que isto custe a morte. Aí já fica mais complicado, né? Quando se trata da minha própria vida, todo mundo quer preservar a sua vida, do seu ente querido. Mas se isso lhe fosse colocado como condição para adorar Jesus, aí que começa o problema. Aí que começa um alerta para os cristãos nos dias de hoje. Para alguns cristãos ali a morte seria temporária, para outros o martírio, a morte. A promessa, meus irmãos, de Jesus é que a vida terrena, por mais valiosa que seja, não é o bem supremo. A fidelidade a Cristo é o bem supremo. Glória a Deus. A fidelidade, grava essa palavra, fidelidade é o bem supremo. Quais são as promessas? Promessas são a coroa da vida aqui para a igreja de Esmirna. Claro que tem muitas promessas aqui, ele usa essa expressão. Ele promete duas coisas:
a coroa da vida e o que mais? E a imunidade da segunda morte. Imunidade da segunda morte. A coroa não era uma coroa real de um rei que estava falando aqui, comparando com a cidade de Esmirna. A coroa aqui era a coroa de louros que era dada aos vencedores das disputas, dos esportes da época, dos Jogos Olímpicos. Era a recompensa do atleta que cruzava a linha de chegada. Aos olhos do mundo, meus amados irmãos, o mártir, aquele que morreu por Jesus, perdeu, morreu. Mas aos olhos de Deus, ele venceu a corrida, porque ele guardou a sua fé até o final. O importante não é caminhar por um tempo e parar. Talvez você esteja enfrentando um momento de desânimo, para que você pare. A luta parece que está te sufocando. Você não vai parar. Você vai continuar persistente, porque Deus tem algo para te entregar, a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. E a imunidade da segunda morte. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Versículo 11. A primeira morte é a morte física. Ela pode matar o corpo, mas não pode tocar a alma. A segunda morte é o lago de fogo, a separação eterna entre Deus e o homem. Jesus garante que aqueles que permanecerem fiéis, mesmo que experimentarem a morte, estarão para sempre seguros. Glória a Deus. Da segunda morte não passarão. Esta é a verdadeira vitória, meus irmãos. Não é apenas escapar do sofrimento temporário, mas escapar da condenação eterna. Eu falei aqui sobre Policarpo, irmãos, no começo, e eu gostaria de concluir com o testemunho deste homem. Ele era o bispo da igreja de Esmirna quando João recebeu a revelação de Jesus Cristo. A história não nos deixou sem um exemplo do que essa carta produziu. Por volta do ano 156 depois de Cristo, um homem chamado Policarpo, que pastoreava a igreja de Esmirna, a tradição diz que ele foi discípulo do próprio apóstolo João. Policarpo pode muito bem ter sido o anjo mensageiro daquela igreja. Aos 86 anos de idade. Tem alguém aqui com 86 anos? 86 anos de idade é uma idade bem avançada. Aos 86 anos de idade, uma multidão enfurecida, isso está escrito na história, composta por judeus, pagãos e judeus, clamavam por sua morte. Ele foi levado até o procônsul romano, que lhe ofereceu uma saída fácil. Disse assim: você jura pela sorte de César, arrependa-te e grita, fora com os ateus. Os ateus eram os cristãos por não crerem nos deuses romanos. Então os romanos chamavam os crentes de ateus. Que coerência, né? Policarpo, com um olhar bem firme, olhou para a multidão, apontou para eles: fora com os ateus. O procônsul insistiu com ele: insulta Cristo, eu te libertarei. A resposta de Policarpo ecoa através dos séculos. 86 anos eu tenho servido a Cristo, disse ele, e Ele nunca me fez mal algum. Como poderia eu blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Ameaçaram queimá-lo vivo. Policarpo respondeu: vocês me ameaçam com fogo que queima por 1 hora e logo se apaga, pois desconhecem o fogo do juízo vindouro de Deus e do castigo eterno reservado aos ímpios. Por que vocês demoram? Façam o que quiserem. E ele foi amarrado numa estaca, e enquanto os pregos estavam sendo preparados, ele pediu que não pregasse, pois aquele que lhe dava forças para suportar o fogo, lhe daria forças para ficar imóvel. As chamas subiram, diz a história, mas segundo os relatos, Deus
produziu tipo um arco ao redor do seu corpo, e um cheiro agradável tomou conta daquele lugar, como um cheiro de incenso ou de mirra queimando. Olha só que coisa tremenda. E exalou dali, e os incrédulos, os carrascos, o transpassaram com uma lança, porque viram que não tinha jeito. Irmãos, Policarpo entendeu a mensagem da igreja de Esmirna. Ele não temeu o que estava prestes a sofrer. Ele foi fiel até a morte e recebeu a coroa da vida. O nome da sua cidade, Esmirna, Mirra, cumpriu-se na sua vida. E ele foi esmagado, mas o seu testemunho perfumou a história da igreja. Meus amados irmãos, isso nos chama a atenção para o que nós estamos vivendo hoje. No Brasil, de certa maneira, meus irmãos, nós temos determinadas liberdades ainda, mas em muitos países, você pode acompanhar até mesmo pelas redes sociais, existem lugares na Nigéria, existem lugares na Coreia do Norte, na China, muitos lugares no mundo onde os cristãos estão sendo mortos. Não tem liberdade de ir a um culto, não tem liberdade de adorar a Deus, não tem liberdade de portar a Sagrada Escritura. E nós muitas vezes temos 2, 3, 4 Bíblias em casa e não nos prestamos ao luxo que Deus nos dá de esmerarmos no estudo da Sagrada Escritura. É um convite de Deus e um alerta para que você venha se fortalecer com essa força que o Senhor te dá nesta noite. Não é algo ilusório. Deus já está te fortalecendo aí. Quando você pisou neste templo nesta noite, quando você adentrou, Deus já estava te fortalecendo para que você continue nesta caminhada, com tribulações, mas com aquele que te faz passar pelas tribulações e alcançar o prêmio da vitória em Cristo Jesus. Uma igreja esmagada pela perseguição, pela cultura atual, pelas ideologias que estão aí afrontando a família. Mas nós temos aqui soldados, soldadas, glória a Deus, para com a Sagrada Escritura repulsar esses ensinamentos diabólicos que lutam contra a família e que lutam contra a igreja. Deus está neste lugar. Podemos orar, pastor? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui nesta noite gratos pela Tua Palavra, gratos pelos ensinos e pela história verídica, verdadeira, Senhor, que está nas Sagradas Escrituras, e até mesmo nos livros da história que nos mostram coisas que aconteceram. E o que nós vemos hoje que continua acontecendo no mundo, Senhor, e que talvez possa acontecer no nosso Brasil. Mas Tu estás aqui para fortalecer a Tua igreja nesta noite. Esta irmã, este irmão que está aí no banco, meu Deus, que tem passado momentos de luta, de dificuldade, de dúvida, fortalece a fé agora, fortalece a esperança, fortalece o coração, ilumina a mente, aquece o coração com a presença do Teu Espírito Santo. Aleluia. Para que evangelize, para que proclame e para que seja igreja verdadeira a cada momento. Nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Que maravilha podemos